Olá, meu nome é Marlos Loyola. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o posicionamento individualizado de brackets no manejo clínico de situações bem particulares, utilizando a prescrição MBT, no qual em 2012 eu tive a oportunidade de visitar a clínica do professor Hugo Treviso, em Presidente Prudente, e pude aprofundar um pouco mais os conhecimentos acerca desse assunto. Mais tarde a gente escreveu um pouco sobre posicionamento de brackets e fios na revista SPO. E a gente sabe que a ortodontia tem diversas linhas de pensamento, diversas formas de tratamento. Brackets pré-ajustados existem diversas filosofias e o MBT é um tipo de prescrição bem peculiar, o qual a gente percebe que a gente tem brackets com torques, por exemplo, maiores a nível de incisivos centrais superiores, de 17 graus, e tubos, os quais a gente tem controles de rotação superior de 10 graus e os inferiores de 0 graus. E a filosofia, a técnica MBT, permite que a gente mude o posicionamento desses brackets em situações bem particulares para que a gente otimize a mecânica ortodôntica e diminua, muitas vezes, a necessidade de dobras adicionais ou torques adicionais. Vamos mostrar aqui. Aqui a gente percebe, por exemplo, o torque, o giro distal, superior 10 graus, o giro inferior a gente não tem, ele é nulo, ele é zero. Isso permite que a gente consiga fazer a mudança do posicionamento desses acessórios para finalizações específicas, diferente muitas das vezes dos tubos Roth, que a gente tem 14 graus de rotação superior distal e inferior 4 graus. Percebam esse caso clínico de uma paciente classe 3 de molar, uma mordida em topo anterior, um canino em 3, no qual a gente lançou mão de extração do primeiro premolar inferior direito. Conseguimos com isso uma distalização inicial do canino com amarrilho conjugado distal, evolução dos fios, posicionamento do canino em classe 1, mesialização do molar para uma situação de classe 3 e correção anterior da linha média da paciente. Isso foi evoluindo até se conseguir uma condição de oclusão dentro de parâmetros ideais. Caso evoluiu de forma satisfatória com controle do hábito parafuncional de língua da paciente e a gente sai de uma situação de colapso para uma situação de harmonia dentária. Neste caso, a colagem do próprio tubo inferior MBT facilitou a mecânica, uma vez que esse molar inferior a gente tem 0 graus de giro distal, fazendo com que esse molar mesialize para a classe 3 e consiga com isso uma boa relação com o seu antagonista, que nesse caso seria o segundo premolar superior. O canino MBT também tem uma prescrição específica para facilitar esse movimento pelo envelope ósseo. A gente tem um canino inferior de torque 0. Isso faz com que esse canino deslize entre as corticais no osso esponjoso e fazendo com que a gente tenha uma boa resposta do dente sem ter muitas das vezes travas desse movimento em função do contato com a cortical óssea do paciente. Temos aqui a evolução da paciente, uma situação de protrusão dentária, um overjet estabelecido, anulada a mordida em topo. Consequentemente, o sucesso do fechamento de espaço, seja com a distalização do canino com torque 0 e o controle de rotação do molar também com 0 de offset distal. Vamos agora para outra dica. A outra dica seria o quê? Finalizar o molar em classe 2, utilizando os tubos MBT. Naquela situação em que precisamos lançar mão da extração dos premolares superiores, em muitas das vezes precisamos fazer com que esse molar mesialize e ele venha a ocluir em classe 2 com o premolar inferior. E, a partir daí, utilizamos o mesmo recurso. Utilizamos os tubos de 0 graus de rotação, invertemos esse tubo sai do hemiarco inferior direito, por exemplo, e vai para o hemiarco superior esquerdo, girando 180 graus, fazendo com que o molar superior ele mesialize sem ter uma rotação, fazendo com que também esse molar consiga uma boa oclusão sem interferências durante o ato mastigatório ou as guias de mordida. Vamos aqui falar um caso clínico. Essa paciente é uma paciente de retratamento ortodôntico em que foi submetida a uma cirurgia ortognática. O molar já estava em classe 2 em topo, com várias interferências. A paciente foi preparada, a mordida pré-cirúrgica abriu um pouco mais e conseguimos com isso uma condição para o manejo cirúrgico da paciente. A gente percebe que o molar superior, MBT no caso, tem 10 graus de rotação distal. O Roth, por exemplo, tem 14 graus de rotação distal.
enquanto quando a gente vem utilizar um tubo de 0 graus, a gente consegue com isso uma boa movimentação do molar e uma boa relação desse molar com o seu antagonista. Irei mostrar aqui clinicamente. Temos aqui a paciente, né, o planejamento virtual da paciente, o giro da mandíbula da paciente, né, a correção da mordida, virtualmente, logicamente. E aqui já temos uma teleradiografia final da paciente pós-cirúrgica, né? Final pós-cirúrgica, no qual percebam o giro do plano oclusal, a correção do trespasse horizontal. E intraoral, continuamos o manejo clínico da paciente, né, com tubos de 0 graus de rotação. O caso foi evoluindo para intercuspidação, com elásticos 3,16, até chegar numa situação de classe 1 de canino e classe 2 de molares. Né, e a evolução do caso clínico, e aqui a oclusão final do paciente. Percebam que o molar com 0 graus de rotação, ele oclui com o seu antagonista distal e com o premolar mesial, e se esse molar tivesse um giro de 10 graus, como é a prescrição do molar superior, poderíamos ter interferência no ato mastigatório. Mais uma vez mostrando um giro de 14 graus ou de 10 graus para distal e uma correção com os tubos de 0 graus. Né, tubos esses intercambiados do hemiarco, neste caso inferior esquerdo para o superior direito. Uma outra dica é justamente quando a gente vai trabalhar com caninos. Caninos esses superiores que irão ocupar o espaço de incisivos laterais, né? Vai já fazer a mesma função dos incisivos laterais. Temos aqui uma situação que nosso canino ele tem um torque de -7 para facilitar a guia, facilitar a relação com o seu antagonista, mas quando a gente vai pôr esse canino no local do lateral, a gente tem que girar o bracket de 180 graus, buscar girar esse bracket de 180 graus justamente para a gente inverter o torque de -7 para +7, que é um torque próximo ao torque do incisivo lateral, que é de 8 graus. Percebam esse caso clínico. Essa paciente era uma paciente que possuía caninos impactados, caninos esses que vinham reabsorvendo os incisivos laterais, como vocês percebem nessa tomografia. Uma vez ocorrendo essa reabsorção do lateral, foi feita a opção pela extração dos laterais reabsorvidos e a colocação dos caninos no local do incisivo lateral. Então, esses dentes foram tracionados com a barra modificada. Mais tarde, com fios mais grossos, esses caninos já em boca foram vestibularizados, né, utilizando os elásticos e fios de níquel titânio, até a chegada dos caninos no espaço dos incisivos laterais superiores. Percebam a correção do giro. E aqui o bracket do canino foi colado com esse giro de 180 graus, justamente para a gente ter um torque desse canino próximo ao torque do incisivo lateral. Muitas das pessoas perguntam por que não usar um bracket de incisivo lateral no canino. A resposta é o seguinte: o bracket de incisivo lateral ele é plano, possui uma base plana, o canino possui uma superfície convexa, isso faz com que esse bracket não tenha uma boa adaptação à superfície convexa do canino. Então fazemos com isso, com esse giro, a gente faz com que esse bracket de canino que tem uma base côncava se adaptar à convexidade da coroa. Dando continuidade ao caso, o canino foi ocupando o espaço do incisivo lateral, os fios foram ficando mais retangulares, utilização de elásticos classe 3, uma vez que no arco inferior foram extraídos os premolares inferiores da paciente, o canino fechando chave com pré. Então temos aqui o caso, né, inicial e o caso já em fios de finalização. E a correção, né, da classe 3 da paciente, a colocação do canino. Nesta teleradiografia, percebam que a gente tem um torque anterior, né, dos caninos como laterais e dos incisivos centrais, no caso da prescrição MBT de mais 17 graus, e o aspecto final da oclusão da paciente. Né, a paciente ocluindo com os premolares superiores e caninos inferiores em chave, molares também em chave, linha média coincidente e os caninos ocupando o espaço lateral com esse torque modificado. Uma outra dica é justamente quando a gente tem os incisivos laterais palatinizados. Os incisivos laterais, como vocês podem ver aqui, possuem torque de mais 10 graus. Mas se esse incisivo lateral ele vai ser puxado e tracionado para a região vestibular, temos com isso uma inclinação lingual ou palatina da raiz. Isso faz com que a estética fique comprometida, principalmente na incidência da luz direta na coroa dentária. Giramos o bracket 180 graus, fazendo com que o torque de mais 10 graus se transforme em menos 10 graus de coroa,
fazendo com que a raiz movimente-se 10 graus para a região vestibular e corrigindo com isso o longo eixo desse lateral palatinizado. Percebam aqui esse caso clínico preparado para a cirurgia ortognática, o qual fizemos extração dos primeiros pré-molares superiores para aumentar a classe 3 da paciente, a descompensação, e uma vez extraído esses pré-molares, nós posicionamos, né, o canino mais à distal e tracionamos, né, vestibularizamos o incisivo lateral para a posição correta. Aqui nessa animação vocês percebem, então quando a gente abre esse espaço com mola depois das extrações, vestibularizamos o incisivo lateral, colamos esse bracket girado 180 graus, justamente para que a raiz movimente-se 10 graus para vestibular, fazendo essa correção de longo eixo que vocês veem aqui nesse canto inferior direito dos slides. Aqui é a evolução do caso. Percebam que agora o paciente já está preparado para a cirurgia ortognática, numa classe 3, num padrão de overjet negativo em parâmetros aceitáveis, num fio retangular de aço. Aqui o planejamento 3D do caso, a correção do plano oclusal e da deficiência que o paciente tinha de maxila. E, né, com os ganchos soldados, o paciente foi submetido à cirurgia e pós-cirurgicamente nós já temos agora caninos em classe 1, molares em classe 2 e incisivos laterais, principalmente a unidade 22, corrigida. Né? Percebam que o 22 está muito próximo do 12, mas o bracket do 22 foi girado 180 graus. Torque invertido, finalização com fio braided 1925 e refinamento e a oclusão final da paciente. Perceba, mais uma vez, né, o lateral na posição correta e o seu longo eixo também na posição correta. Comparando nessa foto frontal o 22 com o 12, né, foram brackets, o 12 colado de forma convencional e o 22 colado com o giro de 180 graus. Aqui é a evolução do caso da paciente e o aspecto final da oclusão, neste caso, feito esse giro de 180 graus no incisivo lateral superior esquerdo. Pois bem, concluindo, né, nossa apresentação, o que é que temos que falar com vocês? A gente tem que conhecer muito os nossos brackets pré-ajustados, independente da técnica que a gente use, da prescrição que a gente use, para que a gente possa otimizar nossa mecânica ortodôntica. A busca por se trabalhar com brackets pré-ajustados é justamente essa, diminuir a quantidade de dobras em fios. A gente não pode, é difícil a gente eliminar as dobras, mas fazendo com que a mecânica seja mais dinâmica. Então, todo esse planejamento tem que ser feito antes, no processo de diagnóstico do caso clínico em específico. Ok? Aqui nossos agradecimentos, né, à Orthometric. É uma grande alegria fazer parte dos Insiders. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês no dia a dia clínico. Muito obrigado.